Olá, seja bem-vindo às redes sociais da Igreja do Coração. Nós estamos nos reunindo virtualmente toda quinta-feira, às 20 horas, para podermos compartilhar da Palavra de Deus, aprender princípios especiais, claros, profundos, que estão contidos na Palavra de Deus. Então, toda quinta-feira, às 20 horas, nós temos esse pequeno momento de estudo. Por que eu digo que é pequeno? Porque nós vamos passar apenas 30 minutos refletindo, 30, 35 minutos refletindo na palavra, refletindo no texto sagrado. E nós fazemos isso toda quinta-feira, durante 52 quintas-feiras do ano. E você é o nosso convidado especial. Nós estamos estudando agora a série do livro de Romanos. Encerramos há pouco tempo a série de estudos em cima do livro de Atos e agora estamos em cima de Romanos. Romanos foi escrito pelo apóstolo Paulo, uma carta escrita pelo apóstolo Paulo. Nós já vimos isso aí na introdução que demos no primeiro estudo, mas eu queria só recapitular com você. Paulo escreve fazendo planos de fazer uma viagem até Roma. Ele não tinha ido até os irmãos de Roma e ele estava planejando ir. E ele escreve uma carta para que essa carta possa chegar antes dele e, de certa forma, já elucidar algumas questões que estavam fluindo, que estavam sendo levantadas no meio do povo de Deus, no meio da igreja de Cristo que residia ali em Roma. E o que eles diziam de Paulo às vezes? Eles traziam informações distorcidas a respeito de Paulo, a respeito da fé cristã. Irmãos cristãos que, advindos do judaísmo, estavam fazendo uma tentativa de fazer um processo de judaização do cristianismo. E muitas eram as questões levantadas a respeito do plano de Deus para o ser humano. E essa carta era escrita por Paulo no afã de chegar até os irmãos de Roma e poderem já dirimir algumas questões. Mal sabia Paulo que Deus o estava inspirando para também trazer luz e clareza ao coração dos cristãos que vieram depois dos irmãos de Roma, né? Assim como eu, assim como você que agora assiste comigo, né? É uma carta muito especial. É uma carta que traz muitos conteúdos importantes da fé cristã. E alguns estudiosos chamam a carta de Romanos de chave hermenêutica, né? A carta aos Romanos ela se conecta de forma interpretativa com vários outros pontos da Escritura Sagrada, trazendo luz sobre esses pontos, né? Expiação, justificação, santificação. São tantos os assuntos importantes que temos na carta aos Romanos que conecta a assuntos da prática cristã diária e nos ajuda a trazer luz sobre elas. Na semana passada, nós encerramos o capítulo 1 e hoje nós vamos começar aqui no capítulo 2 da carta aos Romanos. Acompanhe conosco a leitura aí. Está na sua tela. Portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenado a si mesmo naquilo em que julga. Visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Assim, quando você, um simples homem, os julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus. Pensa que escapará do juízo de Deus? Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo, para o dia da ira de Deus. Quando se revelará o seu justo julgamento, Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará a vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal, primeiro para o judeu, depois para o grego.
Mas glória, honra e paz para todo o que pratica o bem, primeiro para o judeu, depois para o grego. Pois em Deus não há parcialidade. Todo aquele que pecar sem lei também perecerá. E todo aquele que pecar sob a lei, pela lei será julgado. Porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei, estes serão declarados justos. De fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei, pois mostram que a exigência da lei estão gravadas em seu coração. Disso dão testemunho também a sua consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Isso tudo se verá no dia que Deus julgar os segredos dos homens mediante Jesus Cristo, conforme o declara o meu evangelho. Pois bem, nestes 16 primeiros versículos que nós acompanhamos a leitura agora, o apóstolo Paulo está tentando trazer luz, entendimento, compreensão para os cristãos de Roma a respeito da importância do juízo de Deus sobre o ser humano. Muitas vezes nós evitamos falar sobre temas que nos são incômodos. E um dos temas incômodos para a sociedade em geral, e também muitas vezes até mesmo para a igreja, é o assunto ira de Deus, o assunto justiça divina. Aqui o apóstolo Paulo traz de cara, no começo do texto, uma informação, uma confrontação para aqueles irmãos que ali estavam a respeito da importância de se preocupar com o que Deus irá pensar de si. Ele começa falando daquelas pessoas que estão no meio da igreja, que estão ali naquele contexto, e que hoje nós temos também, que gostam muito de ficar julgando o próximo, julgando o outro, né? Ele diz, portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo que você julga. O mestre Jesus, ele já tinha algum tempo atrás, né, algumas décadas atrás, antes de Paulo escrever isso, mencionado, não escrito, mas pregado sobre isso, anunciado sobre isso, ali no capítulo 7 de Mateus, quando Jesus diz, né, que com o juízo com que você julgares, hão de julgar você também, que o julgamento que você inflige ao outro seria naturalmente refletido em você mesmo. E a preocupação com a vida do outro, a preocupação com o que o outro está fazendo ou pensando, não cabia a um ser humano, e sim a Deus. Deus é quem julga a todos. Né? Esse julgamento divino, ele inevitavelmente virá a todos. Mas aqui nesse contexto judaico, nesse processo de judaização que muitas igrejas no primeiro século estavam sofrendo, havia uma preocupação muito grande com determinados rituais que deveriam ser praticados no entendimento desses que estavam julgando e que não estavam sendo praticados pelos cristãos que não vinham da cultura grega, da hebraica, vinham da cultura grega. Então, os que vinham da cultura hebraica, os judeus, tinham várias práticas que estavam sendo abolidas no seio do cristianismo, e que eles estavam meio confusos, e na verdade eles estavam fazendo exigências que os cristãos que vieram do mundo helênico, do mundo grego, chamado mundo gentílico, que estes cristãos, eles deveriam também praticar, fazer circuncisão, fazer ali uma série de rituais ligados à lei que versava, né? O processo de judaização estava constantemente dentro do cristianismo. E o apóstolo Paulo vem confrontar. Aqui ele vai fazer uma explanação no capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3, para colocar tanto o judeu quanto o grego, tanto o hebreu quanto o grego, tanto o que vem de uma cultura religiosa quanto vem de uma cultura não religiosa, no mesmo patamar. Quando ele chega no capítulo 3, ele faz a clara declaração: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas Paulo está construindo isso aqui. Aqui ele vem falar do julgamento, né? Depois ele fala da obstinação
né, no versículo 5, contudo, por causa da sua teimosia e o seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo, para o dia da ira de Deus. Ou seja, ele está aqui alertando para a importância de cada pessoa, está julgando-se a si mesmo, olhando para dentro do seu próprio coração e elevando os seus próprios padrões de moralidade e não querendo exigir que os padrões de moralidade do outro sejam elevados. Esse é um grande problema no meio evangélico em especial, né? A exigência de que os padrões éticos e morais, costumes e comportamentos do outro sejam os mais altos possíveis, enquanto que os nossos nem sempre o são. Como às vezes externamente parece que internamente não são, muitos pensam que podem julgar os que estão de fora. O apóstolo Paulo está tentando mostrar que não é assim. Que todos são iguais, né? Quando ele fala no versículo 13, porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei, estes serão, e aí ele usa a expressão declarados justos. O que significa essa expressão declarado justo? Você é declarado justo mesmo não merecendo ser chamado assim. O apóstolo Paulo constrói um conceito, traz um conceito bíblico que nós chamamos na igreja cristã, na teologia, de justificação. Ele está tentando explicar que aqui no processo de vida cristã, tanto aquele que tem um contexto religioso exacerbado, que já vem de práticas religiosas, que tem esse costume desde pequeno, quanto aquele que não vem da cultura religiosa, que vem de uma cultura fora da religião, mas que se encontram em Jesus, que aceitam a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, que vivem uma vida cristã ali, de aprendizado da palavra de Deus. Estes dois, né, tanto o judeu quanto o grego, estes dois, eles são pecadores. E quando Deus olha para tanto um quanto para o outro, Deus automaticamente condenaria os dois, tanto o que é religioso quanto o que não é religioso. Por que Deus condenaria os dois? Porque todos pecaram e todos se tornaram falhos e todos são dignos de condenação. Mas quando Deus olha para estes dois, Deus os declara justo em Cristo Jesus. A fé em Jesus os declara justos. Tanto o judeu quanto o grego, quando se convertem a Jesus, entram num processo de santificação e são declarados justos, porque Jesus levou sobre si todas as iniquidades deles. E eles agora, tanto o judeu quanto o grego, estão buscando caminhar e obedecer à palavra de Deus, caminhar e obedecer Cristo, olhando mais para dentro do próprio coração, olhando mais para si mesmos, tendo ali uma ardente vontade de aprendizado da palavra, tendo ali um desejo de obedecer a Deus, mas tendo cuidado, tendo o zelo de não ser aquela pessoa que fica apontando o dedo para julgar o próximo, enquanto que a si mesmo cria-se inúmeras justificativas para os próprios pecados. Então, o que o apóstolo está tentando dizer, o que o apóstolo está tentando fazer, é convencer-nos de que todos nós somos falhos, todos nós somos pecadores, todos são indesculpáveis, né? Todos serão julgados pelos seus próprios pecados, mas que nós não temos o direito e não podemos ocupar o lugar de juiz. Se formos julgar, que julguemos a nós mesmos, que olhemos para o nosso próprio coração e que pensemos com um olhar de juiz sobre o nosso comportamento. E que o comportamento do outro possa ser alvo da nossa misericórdia, possa ser alvo da graça divina, das nossas ações de perdão, de graça e tudo mais, sem que nós, de certa forma, possamos ser duros com os que estão fora e ser mansinhos conosco. É o contrário, nós temos que ser duros conosco mesmo
e temos que ser perdoadores e misericordiosos com os outros. Deus nos ama e em amor Ele nos confronta nos nossos pecados. Todos somos falhos, todos somos pecadores e todos carecemos da graça e do perdão de Jesus nas nossas vidas. Se você se sente assim, o que você precisa fazer é entregar-se a Jesus e receber o perdão dele. Mas isso não vai fazer de você alguém imediatamente justo. Você pode ser declarado justo na cruz de Cristo, mas você ainda vai cometer falhas, pecados, erros, e no seu processo de caminhada, levantando e caindo, você como um cristão vai processualmente se aperfeiçoar em Cristo Jesus. Aqui o que o apóstolo Paulo está tentando fazer é explicar para os cristãos que, oriundos do judaísmo são, que não é pela exigência externa e a aparência de legalidade e de bondade que nós seremos julgados. Seremos julgados pelo nosso interior, porque o interior é que vai fazer essa transformação exterior e não o contrário. E não nossa posição extremamente religiosa, de juiz, de julgador, de moralista, não. O que vai fazer de nós alguém digno de ser justificado é o nosso quebrantamento diante do poder, diante do sacrifício, diante da entrega de Jesus na cruz por nós, e recebendo-o em nosso coração, passamos a trilhar a nossa vida debaixo da orientação dele. O apóstolo tenta aqui orientar esses irmãos, dos quais muitos estão meio perdidos quanto a esta ideia de que a salvação ela não vem mediante o rito legal, né, mediante a prática da lei, mas sim pela graça, pelo favor não merecido que temos. E esses irmãos estão batendo cabeça em relação a esse assunto. O apóstolo Paulo tem que tentar explicar isso, dizer que nós devemos estar debaixo da graça de Cristo, e que o nosso padrão de moralidade, ele deve ser alto sim, mas nós não devemos exigir um padrão de moralidade externa do outro, exigir que o outro faça aquilo que nós mesmos, nem nós mesmos conseguimos fazer. Não, nós devemos colocar os padrões altos, perseguir esses padrões e buscar juntos, como igreja do Senhor, uns aos outros, ajudando um ao outro a caminhar em direção a esses padrões. Por isso que eu sempre gosto de dizer que igreja não é um tribunal. Igreja é um hospital. Igreja é um lugar de cura, de transformação, de crescimento, de ajuda mútua e não de julgamentos. Aqui, na Igreja do Coração, nós não levantamos julgamentos. Nós estamos num processo de cura coletiva, constante, contínua. Essa é a instrução que Deus deixa para cada um de nós. O apóstolo continua aqui, dando o direcionamento para os irmãos que vêm do judaísmo, agora no versículo 17, a partir do versículo 17, bem dentro dessa pegada. Vamos, acompanha aí na sua tela. Ora, você leva o nome de judeu, apoia-se na lei e orgulha-se de Deus? Você conhece a vontade de Deus e aprova o que é superior, porque é instruído pela lei. Você está convencido de que é guia de cegos, luz para os que estão nas trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças, porque tem na lei a expressão do conhecimento e da verdade. E então, você que ensina os outros não ensina a si mesmo. Você que prega contra o furto, furta. Você que diz que não se deve adulterar, adultera. Você que detesta ídolos, rouba-lhes os templos. Você que se orgulha na lei, desonra a Deus desobedecendo a lei. Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. A circuncisão tem valor se você obedece à lei, mas se você desobedece à lei, a sua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se aqueles que não são circuncidados obedecem aos preceitos da lei, não serão eles considerados circuncidados? Aquele que não é circuncidado fisicamente, mas obedece à lei, condenará você que, tendo a lei escrita e a circuncisão, é transgressor da lei. Não é judeu quem é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que meramente exterior e física. Não. Judeu é quem o é interiormente, e circuncisão é operada no coração pelo Espírito e não pela lei escrita.
Para estes, o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Olha a comparação que o apóstolo faz aqui. Claro que ele está num contexto de ensino que vem contrariar aqueles que pensam que o processo de aparência é que estaria, de certa forma, agradando a Deus, né? Ele está aqui, porque a ritualística judaica, ela é muita coisa de aparência, muita coisa de ser vista, aquilo que você vê. De certa forma, não foge muito do contexto evangélico, não, né? O contexto evangélico está muito ligado à aparência, né? Ao julgamento do que o outro vê, do que o que as pessoas veem, né? Às vezes, o cristão evangélico, ele caminha muito dentro dessa proposta, né? Faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Faça o que é aparente, né? Mas o coração, o interior, de certa forma, não tem muita importância. Da mesma forma como a gente, às vezes, vem ao templo, né? A gente se arruma, bota uma roupa bonita, né? A gente bota aquela roupa bonita e vem ao templo. E a gente deve realmente se arrumar e botar uma roupa bonita ao vir ao templo. Isso é muito bom, isso é positivo. E aí aqui no templo você tem um espírito tão bonito quanto a roupa que você usa, né? Aqui no templo você tem um bom comportamento, boas palavras, boa devoção a Deus, oração, comunhão, leitura da palavra. Mas aí quando acaba aquele momento ritualístico, aquele momento de culto, você vai embora para sua casa, aí você chega lá e veste uma roupinha bem mulambenta, bem feinha, bem, né? Aquele pijamão lá rasgado, aquela roupa. E aí você tirou a roupa bonita, vestiu o pijamão rasgado, a alma também, às vezes, se revela meio mulambada, meio rasgada, né? Aí já não é aquele filho obediente que era na igreja, aí já não é aquele marido que ama a esposa como, né, de forma a se entregar por ela, aquela esposa que era tão submissa à autoridade sacerdotal do marido ali, né, no templo, e que se torna uma goteira, aquele filho obediente se torna desobediente. Então, o que o apóstolo está tentando ensinar para esses irmãos aqui é que as aparências, elas enganam aos homens, mas não a Deus. Não a Deus. O que eu e você devemos ter em mente, mediante o ensino apostólico aqui, é que Deus está preocupado com os nossos corações. Deus está preocupado com o que nós estamos de fato dispostos a entregar no altar dele. Há um confronto muito sério do apóstolo, né, sobre essa prática ritualística para inglês ver, né? A expressão que nós criamos, né? Isso é para inglês ver. Essa prática ritualística em que nós os colocamos como mais santos do que os outros para esconder os nossos pecados. Essa prática ritualística em que você envolve aqui uma série de comportamentos ritualísticos e que vão aparentar que você é melhor que o outro. Enquanto que, na verdade, o apóstolo está trazendo um confronto claro para quem tem essas práticas, né? A preocupação clara em cuidar do próprio coração. A preocupação clara, ele menciona aqui a circuncisão. Você conhece, você sabe que a circuncisão é uma espécie de operaçãozinha de fimose que foi feita inicialmente lá, um pacto de Abraão, que Abraão pactuou lá com Deus, lá no Antigo Testamento, e que isso é uma prática ritualística cristã que muitos dos judeus estavam exigindo, prática ritualística judaica, hebraica, que aqui muitos dos cristãos oriundos do judaísmo estavam exigindo daqueles que não vieram do judaísmo, que eles também tivessem a circuncisão. E o apóstolo Paulo usa isso. De que vale a circuncisão? De que vale se ela é só na carne? Ela é só no corpo. Ela não é no coração. Esse pacto com Deus, aí quando ele usa a palavra circuncisão, ele está se referindo ao pacto de Abraão com Deus. Ou seja, essa aparência de pacto com Deus feita na circuncisão, ela é somente na carne. Ela é somente externa. E não é um pacto de verdade. Não é um pacto feito no coração. Não é um compromisso feito real. É só para inglês ver. Então não há o que você, que é cristão, advindo do judaísmo aí, pensar que você é melhor que alguém, pensar que você, de certa forma, pode ser professor desses que vieram do meio secular, né? Os mundanos, os gentios, e eu me considero cumpridor da lei porque fui circuncidado, e eu considero aquilo.
Muitas vezes, nós cristãos, evangélicos, vamos no mesmo caminho. Vamos no mesmo caminho de achar que práticas ritualísticas, que dinâmicas ligadas à estrutura da nossa igreja, à estrutura religiosa, à eclesiologia que nós seguimos, ao ritual que nós seguimos, porque nós somos cristãos e fazemos. E aí isso nos traz um orgulho, nos traz uma vaidade que não é positiva para nós. Nos traz um orgulho, nos traz uma vaidade de nos colocar num trono de juiz, de achar que nós podemos, de certa forma, nos considerar melhores do que os outros. Aqui ele fala que ele questiona essa postura de nariz em pé espiritual e confronta o nosso coração claramente para que sejamos humildes e entendamos que o cristianismo é um grupo grande de mendigos que estão à procura de pão e se alimentam deste pão, o pão da vida que é Jesus, e que não existe um mendigo diferente do outro, né? É um grupo grande de pessoas que estão sedentas de água e que são iguais e que matam a sua sede com a água da vida que é Jesus Cristo. Você, cristão, tem alguém sentado do seu lado no templo que vem de um contexto diferente de você, tem alguém que congrega na sua igreja, que tem um contexto diferente do de você, ou mesmo aquele que não congrega na sua igreja, aquele que está fora da sua igreja, mas que ele é tão carente da graça de Cristo quanto você, e você não tem o direito de, como religioso, se considerar superior. Só porque você cumpre determinadas práticas, dogmas, ritos, rituais, processos instituídos dentro do seu grupo religioso. E aí você considerar-se superior, julgar o próximo, imaginar-se superior. Quantas vezes, conversando com irmãos cristãos de diversas denominações, eu tenho conhecidos, amigos, pessoas que eu conheço Brasil afora, em várias denominações, mas quantas vezes eu já ouvi um certo ufanismo, né? Uma certa vaidade evangélica, gospel, né? de se achar mais puro, de se achar melhor, porque cumpre determinadas práticas que são ritualísticas e que estão, às vezes, em oposição à cultura religiosa idólatra que o nosso país acabou criando, né, que acabou pegando na cultura. Não! Evangélicos são tão idólatras quanto católicos que são tão idólatras quanto não cristãos que são tão idólatras. A idolatria vem do coração e não da prática externa. A idolatria é tudo aquilo que colocamos no lugar de Deus. E aí, se eu não quebro a idolatria do meu coração, e transformo essa ação minha errada em uma ação de adoração a Deus e coloco Deus no centro, eu estou sendo um idólatra. Se eu tenho outra coisa no meu coração, se a religião ocupa o lugar de Deus no meu coração, aqui o que o apóstolo Paulo está tentando fazer é mostrar para esses irmãos advindos do judaísmo, advindos desse contexto religioso, que eles não podem idolatrar a sua prática religiosa e que essa idolatria do coração deles os leva a serem hipócritas, porque eles estavam exigindo dos irmãos que vinham de um contexto helênico, de um contexto grego, de um contexto que não vinha da cultura hebraica, que eles tivessem as mesmas posturas ligadas à estrutura hebraica religiosa, legal, mas que eles não estavam com o coração no altar do Senhor. É o exigir que o outro esteja esteticamente bonito, enquanto que o meu coração está feioso, horroroso, né? Essa é a exortação do apóstolo Paulo aqui para o nosso coração. Como é que tem estado o nosso coração diante de Deus? Né? Diante dos homens, a nossa aparência, a gente bota a nossa máscara social de evangélico bem comportado, e aí diante dos homens está tudo bem, todo mundo vai olhar para a gente e vai achar, oh, que legal este cristão, né? Oh, esse meu irmão. Mas diante de Deus, né? O apóstolo Paulo vai no finalzinho, né? Não, judeu é quem o é interiormente. E aqui ele usa a palavra judeu no contexto de tentar ensinar para esses irmãos a prática da vontade de Deus, né? Aquele que é interiormente, cadê? Versículo 29. Interiormente, circuncisão é operada no coração.
pelo Espírito, e não pela lei escrita. Para estes, o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Ou seja, esses não estão preocupados em aparentar-se com uma aparência de algo que não são. Eles estão preocupados em agradar a Deus. Eles estão preocupados em adorar a Deus. Eles estão preocupados prioritariamente em fazer a vontade de Deus. E aí o coração, o interior, é importante. Como é que está o seu interior? Como é que está o seu coração? Como é que está a sua prática devocional interna? Deus tem operado poderosamente, de forma transformadora no seu coração? Você tem sido marcado poderosamente no seu caráter, na sua alma? Se não, é preciso tomar uma decisão, e está aí mais um desafio. Decida-se ser menos esse tipo de cristão que vai aparentar, mas que vai viver. A aparência, ela pode enganar aos homens, mas jamais engana a Deus. O plano de Deus é que nós possamos, em nossos corações, viver um cristianismo que seja transformador, sim, da aparência, mas que venha de dentro para fora, e não o contrário. E não com uma simulação de comportamento cristão que vai, de certa forma, passar uma imagem daquilo que, de fato, no nosso coração nós não somos. Fica aqui o desafio. Diante da palavra de Deus exposta, diante da vontade de Deus para os nossos corações e diante do confronto de Paulo com os irmãos lá atrás e que traz esse confronto para os dias de hoje. Seja mais sincero diante de Deus, seja mais transformado de dentro para fora e não somente viva de aparências. A gente está concluindo esse nosso estudo de hoje, nós estamos finalizando essa nossa leitura do capítulo, lemos o capítulo 2, na semana que vem nós vamos passar aí para o capítulo 3, que é sensacional, onde nós vamos ter aí a clareza. O apóstolo Paulo faz esse ensinamento de que somos falhos, pecadores e que não podemos julgar o próximo, e depois ele vem e vai igualar-nos a todos como todos pecadores, mesmo aqueles que são extremamente religiosos não o deixam de ser. Mas a gente vai ver isso na semana que vem. A gente vai fazer uma oração agora e eu quero fazer um encorajamento para você, que você possa orar ao Senhor, se comprometendo com Ele agora a realmente viver dessa forma, de dentro para fora, do coração para o rosto, e não do rosto para o coração, e não das roupas para o coração. Que o poder do Espírito Santo atue transformadoramente na sua vida. Eu quero, antes de orar, deixar para você uns rápidos recadinhos. O primeiro é que nós temos a transmissão do nosso culto, da nossa celebração, às 18h20 todo domingo. Então, quero te convidar. Toda quinta-feira, faça o compromisso de estar aqui conectado também para aprender da palavra, igual nós aprendemos agora, que você faça esse compromisso de aprendizado. Nós, na Igreja do Coração, oramos uns pelos outros. Então, se você quer oração, quer que ore por... envie um e-mail para a gente, orepormim@igrejadocoração.com. E se você quer contribuir financeiramente com o trabalho da Igreja do Coração e falar, olha, eu quero entregar o meu dízimo, quero dar a minha oferta e proporcionar aí expansão maior do reino de Deus através do trabalho da Igreja do Coração, a chave Pix da nossa igreja está na sua tela. Você pode enviar um Pix financeiro@igrejadocoração.com. Né? Se você não usa o Pix ainda, você pode usar aí os dados que estão aí na sua tela aí de conta, CNPJ. A igreja funciona com os recursos que são voluntariamente ofertados. Faça a sua oferta, entregue o seu dízimo. E agora nós vamos orar, e nessa oração vamos colocar sua vida, sua família, sua decisão de hoje. Ser transformado e viver um cristianismo que transborde um coração trabalhado, lapidado, moldado pelo Espírito de Deus, e que o externo, o aparente, seja apenas um reflexo do que acontece dentro do seu coração. Pai, em nome de Jesus, oramos ao Senhor agora, com um coração grato pela Tua palavra, pelo Teu confronto, pela Tua instrução, pela Tua exortação. Nos ajude, ó Deus. Faça agora, neste momento,
um selo, um pacto, um compromisso com este que ora conosco agora e que se compromete com o Senhor. O abençoe e o guarde. Faça dessa pessoa alguém que possa brilhar, realmente ser sal, ser luz, iluminar as trevas, mas que essa luz venha forte, muito forte, de dentro do coração dela. Um coração transformado pelo Espírito, um caráter transformado pelo Espírito, uma vida transformada pelo Espírito. Em nome de Jesus, é o nosso compromisso, é o nosso pacto com o Senhor. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Quero te dar um último recadinho. Vá até as nossas redes sociais, curta, compartilhe, comente. Vá no YouTube, no nosso YouTube, assine o nosso canal, clique no sininho, divulgue para os seus amigos. Quanto mais pessoas estiverem envolvidas nas nossas redes sociais, mais pessoas estarão engajadas e ouvindo os ensinamentos da Palavra de Deus. Esse é o último recadinho que eu deixo para você. Que o amor de Deus o Pai, comunhão e consolação do Santo Espírito e graça de Jesus seja sobre a sua vida, seja sobre a sua família. Até o nosso próximo encontro.